Oi pessoal, estamos aqui para mais um podcast, para mais uma conversa no nosso podcast da enfermagem, da saúde, para a gente conversar sobre assuntos relacionados à enfermagem. Meu nome é Cláudio, sou enfermeiro e a gente está, como sempre, trazendo pessoas interessantes aqui. Hoje eu tenho o Gilvan, grande enfermeiro, vai trocar uma ideia com a gente. O currículo dele é muito grande, extenso, eu não consegui guardar tudo. Vou pedir para o Gilvan se apresentar aí, Gilvan. Legal, Cláudio. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Nobre, pelo convite. É um prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês. E uma iniciativa muito especial para a enfermagem. Acho que é um momento muito importante da história da enfermagem, com muita coisa aí que está sendo revisada, repensada, reposicionada. Uma delas é estarmos aí na frente das câmeras e discutindo a nossa profissão, a nossa carreira. Isso é bem bacana. Fico bem feliz aí. Legal, um prazer estar aqui contigo, Gilvan. E queria saber aí, o pessoal quer saber quem é o Gilvan, de onde você veio, onde você se formou, Gilvan, qual faculdade você fez, quando fez. Legal. Bom, Gilvan hoje tem 40 anos, me formei no Centro Universitário 9 de Julho, aqui em São Paulo. Embora a minha carreira tenha começado lá no Nordeste, numa cidade chamada Itapetinga, onde fiz um curso de auxiliar de enfermagem, meados de ano 2000 por ali. E depois vim para São Paulo, de volta à minha terra natal, nasci e cresci aqui. Tive esse momento na Bahia por 5 anos, onde fiz o curso de enfermagem lá, o primeiro curso. Ali onde me encontrei com a profissão no primeiro momento. E aí, vindo para São Paulo, falei, quero fazer isso. Vou atrás de uma faculdade aí, vou estudar esse negócio, vou para cima disso. E aí me matriculei na Uninove, me formei em 2009 lá. Depois disso, fiz pós-graduação no Albert Einstein, cardiologia e hemodinâmica. Nesse meio tempo já trabalhava na área da saúde, né? Já trabalhava com o hospital, era técnico, e aí fui participando dos processos seletivos internos. Depois disso, eu comecei a trabalhar com terapia infusional dentro do hospital. Era muito apaixonante mexer com as veias, funcionar os acessos. Isso eu percebia que me gerava motivação. E aí comecei a estudar de forma empírica mesmo os guidelines, o que tinha sobre esse tema, o porquê que a gente fazia daquele jeito, tinha outras formas de fazer. E aí fui fazendo a minha carreira dentro do hospital, olhando sempre para a terapia intensiva e para a terapia de acessos vasculares de uma forma geral, como curiosidade mesmo. Terapia intensiva adulto ou pediátrico? Sempre adulto. Sempre adulto. Sempre adulto. E hoje você faz exatamente o que, Gilvan? Hoje eu respondo pelo braço de gestão comercial numa fábrica chamada CatCare. É uma fábrica que pertence a um grupo Hemocate. A Hemocate é uma empresa brasileira com sede em Salvador, na Bahia, com 30 anos no mercado de importação. Uhum. E aí tiveram a ideia de fazer um braço fabril, muita coisa que a gente importa no padrão europeu, padrão americano, por que não no padrão brasileiro? E aí o meu papel lá na indústria é avaliar se essas tecnologias que a gente está trazendo para o Brasil faz sentido para a área assistencial e engajar os colegas, os profissionais, as pessoas que a gente tem contato na aplicabilidade prática desses produtos e desses devices. Cara, eu nunca imaginei que eu ia conversar com um enfermeiro que trabalha numa área tão interessante. Numa área diferente, nunca imaginei isso. Olha como a área da enfermagem é grande, não? Amplo, muito amplo. E quantos enfermeiros fazem o que você faz nessa empresa, Gilvan? Hoje o nosso time de consultores, entre eles nós somos em 5 enfermeiros. 5 enfermeiros? Isso. Outras empresas trabalham com tantos profissionais assim também como enfermeiros? Grupos maiores. Inclusive é uma das profissões que a gente acredita que hoje é muito escassa no mercado, onde você pensa em pegar um profissional que tem ali um conhecimento bom de saúde e diferente das outras áreas que são muito técnicas. O cara é formado em química ou em matemática ou em engenharia. O engenheiro e o enfermeiro, eles se dão super bem porque o enfermeiro consegue trafegar nesses dois mundos. E certo. Esse tem sido a grande vantagem da indústria em trazer o enfermeiro para esse lado. Cara, nunca imaginei que existiriam enfermeiros trabalhando nesse sentido. A gente sempre vê, minha época de hospital, enfermeiros trazendo os equipamentos, os materiais, apresentando os materiais, mas eu não imaginava que fosse tão a fundo
esse assunto, que você tivesse que trabalhar com tanto, assim, mais a fundo mesmo, né? Trabalhar junto com o engenheiro. É mal barato, muito, muito legal mesmo. Pô, E para o engenheiro é interessante porque é uma troca muito rica, porque ele não conhece o hospital. Ele não conhece a certo. doença, ele não conhece a fisiologia. Cara, e como que você caiu nessa? Isso foi, Por quê? Você foi foi muito legal. atrás ou como que... Não, eu Eu, sempre... eu agora fiquei curioso. Eu quero trabalhar com isso. Como eu faço para chegar lá, Gilvan? Legal, legal. Eu acho que toda carreira que você almeja o sucesso, passo número 1 é trabalhar muito. Acho que esse é primordial. A gente precisa buscar com muita força até encontrar o que realmente dá motivação. Não sei o que é, eu também não sabia. Eu gostava da UTI, gosto dos plantões, gostava de estudar, mas ainda não completamente preenchido. Então, se ainda existe dúvida ou ainda existe uma razão ou um motivo para irmos atrás de alguma coisa diferente, eu preciso achar o que é. E aí eu fui procurando. Em meados de 2010, 2011, recebi um grupo de empresa para testar os catéteres no hospital que eu trabalhava, um hospital privado aqui em São Paulo. Eu sempre fui muito tranquilo e acessível. Então, testo o seu produto, testo, dou meu parecer, sempre um parecer muito real, muito franco, nunca enviesado. Só para entender, então você era tipo um responsável por aquele setor Isso. do hospital. Sim. E jogaram na sua mão um material para testar. Exato. Tá. Exato. E aí não era só... Para mim nunca foi só fazer o teste, pegar o produto, ver se é bom, se a cor eu gosto, não. Sempre teve Então eu ia a fundo, estudar sobre o produto, eu conversar com quem trouxe. Eu fiz um teste nessa época. Acabamos não fechando a negociação por N razões lá do momento. E aí passei num concurso público, fui trabalhar com PSF lá no extremo sul de São Paulo. Nada a ver uma coisa com a outra. O cara intensivista foi pro PSF. É o que eu disse, essa busca, às vezes essa inquietação, a gente tem que procurar até achar. Passaram 2 anos, a gerente da linha falou, a gente abriu um processo seletivo, eu preciso de um enfermeiro que saiba passar PIC. Era o único critério que ela não abria mão. O inglês você pode até aprender depois, agora comercial eu te ensino, mas passar PIC é sine qua non. Pô, você falou de um assunto assim que na nossa programação aqui a gente quer falar de diversos assuntos. E um dos assuntos que em breve a gente vai estar marcando é para conversar sobre PIC, né? Aliás, já está deixando aqui o convite para você. A gente quer fazer uma mesa aqui com várias pessoas especialistas na área para a gente conversar. É uma área que parece que está crescendo, porque eu estou fora do hospital já faz um tempo, né? Mas é isso mesmo? Está crescendo ou eu estou muito. Acho que crescendo e se profissionalizando. A coisa da enfermagem baseada em evidência, do ponto de vista em empoderamento profissional, empreendedorismo, eu acho que tem tudo a ver com o tema e tem muito a crescer ainda. É um tema que está... Eu sou completamente... Eu sei que existe o PIC, eu nunca vi passando o PIC dentro do hospital. Então, você disse que em 2010, mais ou menos, quando que chegou esse material assim e começou no Brasil? No Brasil, o pessoal da neonatologia já usa desde 82. Há muito tempo. Uns 40 anos. No adulto mesmo, com força, a gente vai falar aí de 2007, com uma equipe de enfermeiros também que começaram a difundir isso no Brasil. Certo. Mó barato. Os caras, enfermeiros, uns saíram do Einstein, outros de outros hospitais, juntaram um grupo, formaram um time mesmo e começaram a difundir o conhecimento que nós não tínhamos sobre o tema. Sim, sem dúvida. Você falou de uma coisa muito importante, né? A gente vive falando sobre onde que nós encontramos o nosso conhecimento, né? Onde que a gente vai atrás do conhecimento. Sim. Você falou de evidências, né? Da enfermagem baseado em evidências. Como que você enxerga essa área dentro do seu ramo de atuação? Como que está... Onde vocês procuram essas evidências? Tem muita coisa nacional ou tem mais fora? Muito bom. Acho que o Brasil faz muito e por motivos N de razões variadas a gente publica pouco. Então quando eu vejo os artigos publicados a nível mundial com excelentes pesquisadores,
olho para aquele N e falo, nossa, são 25 casos. Aí eu olho para os meus colegas no hospital e falo, 25 casos eu devo ter tido essa semana. Né? E não só a robustez do N, mas tem muita coisa que no Brasil a gente faz muito bem e que a gente, por alguma fragilidade, ainda não consegue mostrar isso para o mundo. E esse caminho da evidência científica, eu acredito ser o que vai nos deixar na vitrine do ponto de vista no cenário mundial, igual a qualquer um outro país, a qualquer uma outra time de terapia funcional. Você falou algo que eu já ouvi em outras áreas também. Sempre fui da área da emergência, é realmente isso, né? A gente faz muito, mas escreve pouco. Exato. Eu não sei te dizer agora, fazendo uma análise rápida, onde está não vamos dizer a falha, né? Mas o que está faltando para a gente escrever. Ali. Qual que é esse gap? Exato. Né? Onde você enxerga esse gap? O que está faltando? É na formação acadêmica, na pós-graduação? Por que a gente escreve tão pouco, meu? Eu sei que enfermeiro não gosta de escrever, principalmente da emergência, faz um relatório rápido, não gosta. Verdade. Mas eu acho que Cláudio, é muito... O estímulo, a gente é criado numa cultura onde a gente espera que o estímulo seja externo. Eu vou esperar que o hospital te promova uma condição para fazer a pesquisa, eu vou esperar que alguma indústria te forneça subsídios financeiros para que você tenha tempo de fazer a pesquisa. E eu venho de uma escola um pouco diferente, eu nunca tive o cenário adequado para nada. Nunca me convidaram, Gilvan, vem para um time aqui que está pronto. Só colocar o nome e o carimbo, nunca foi assim. Então eu acho que é necessário fazer primeiro, escrever primeiro, para que isso contagie as demais pessoas e torne-se uma prática cotidiana na área da enfermagem. Eu não acredito de verdade que teremos um cenário favorável que nos possibilite a escrita. Se tivesse, eu acho que já tinham facilitado isso para a gente. Geralmente, pouquíssimos lugares que hoje contratam um enfermeiro para fazer a pesquisa, que possibilitam que ele compilasse pelo menos os dados para que se desse ferramentas de subsídios, né, para que ele conseguisse fazer a pesquisa. Não, geralmente por conta mesmo. É o que eu costumo dizer no Instagram da vida. É o que a gente faz antes das 8 e depois das 5. Sim. Eu acho que é por aí. Eu acho que além da procura tem que ter o algo a mais. O algo a mais é isso que você falou, né? Eu saio do meu plantão, eu saio do hospital onde eu tô e vou sentar mais 1, 2 horas em casa e começar a escrever. É muito... fazendo um comparativo com outras universidades, né? A gente vê que a formação acadêmica da enfermagem precisa dar um up. Sim. Né? Precisa. A gente Sim. tem a pós-graduação mesmo. Hoje, não sei se você sabe, a pós-graduação não é necessário mais apresentar um trabalho de conclusão de curso, que não precisa. Poxa. É um incentivo isso, né? Para começar a escrever. Sim. E aí cair nos hospitais da vida, no Sim. pré-hospitalário da vida e escrever. Legal. Então, se eu quiser trabalhar nessa área, eu tenho que ser especialista. Eu não posso chegar lá e falar, olha, eu quero representar o catéter PIC aqui para vocês se eu não tenho esse conhecimento prévio da minha vida profissional. Exato. Tem duas formas de adquirir o conhecimento. Tem a galera que faz mesmo... aprendeu na prática e nunca mais parou, ficaram muito bons naquilo, muito peritos. E tem a galera que estuda bastante sobre o tema. Um não significa ser melhor que o outro. Tem gente que faz muito e talvez não estude tanto, mas aprendeu e faz muito bem. E tem gente que não gosta ou não teve oportunidade de fazer, mas estuda muito sobre o tema. São as duas formas de entrar nessa área. Ou eu conheço muito sobre o assunto, ou eu faço muito bem o tema. Entendi. Até porque essas serão as demandas que o mercado vai pedir. Um colega, quando liga precisando de uma consultoria, de um suporte, de um consultor sênior um consultor técnico falando para ele o que seria melhor naquele caso, ele espera que você tenha estudado sobre aquele assunto, que você tenha tido mais acesso que ele àquela informação. Para a gente que está na indústria, só estuda esse tema. É só terapia infusional. O consultor do grupo Hemocat, ele só estuda terapia infusional. Ou no hospital, o enfermeiro é SCH, é curativo, é pele, é emergência, é indicador, é qualidade, é a luz que queimou, é a dieta que não veio. Né? Então, são muitas atividades. Então, essa troca para a gente é muito saudável.
E aí espera-se que o colega do lado de cá, da indústria, por ter acesso mesmo a esse acervo, consiga, num tempo curto, te oferecer ferramentas e subsídios para que você tenha tomado decisão mais assertiva lá na ponta. E por que o enfermeiro tem que aprender a passar um pique ou precisa aprender a passar um pique? Qual que é o diferencial aí? Ou de um adulto, por exemplo, qual que é o benefício? Totalmente leigo. Perfeito. Não, sua pergunta é muito boa, Cláudio. Em que sentido? Em nenhuma das universidades de saúde trabalhamos terapia infusional, a não ser enfermagem. O vascular vai ver na especialidade... depois da cirurgia geral, ele vai exato, que ele vai entrar. Na enfermagem, se tu estudou no sul do país ou no norte, em algum momento que escola for, vão falar em punção de veias, punção de acesso. Quando você entra numa emergência da vida, ninguém olha para outro profissional para pegar a veia. Não. A expectativa é tua. Tu seja o iniciante ou o expert, esperamos que tu pegue o acesso. Pô, o médico é muito fera de emergência, fera do APH, tá? E cadê o enfermeiro? Todo mundo te procura, né? E no hospital não é diferente. 98, 95% dos pacientes têm um dispositivo vascular. Se eu entendo que a enfermagem está 99% ou 100% do tempo com esse paciente e esse dispositivo está pertencendo a 98% dessa clientela, eu só vejo um casamento. Ele tem que se especializar no assunto. Não precisa ser o expert na inserção, mas ele pode ser o expert na pesquisa, na compilação dos dados, saber sobre o tema, estudar o assunto. Eu acho que hoje, em 2022, a gente não saber sobre isso ou como se dá esse processo da implantação do PIC ou da terapia infusional de modo geral. Não tanto, por exemplo, vamos fazer uma analogia aí. Eu sou enfermeiro do 7º andar de um hospital, eu não sei passar PIC, mas quem passou o PIC nesse doente foi o enfermeiro da tarde. Eu também tenho que conhecer esse assunto porque eu vou cuidar do doente. Sempre. Com certeza, em algum momento da carreira você vai encontrar. Isso falando do hospital. Isso, hoje em dia, os pacientes vão embora com os dispositivos. Então você consegue mandar um paciente para casa com o dispositivo, tocando a vida dele, finalizando o tratamento terapêutico dele lá. Exato, deshospitaliza, vai para casa, toma seu antibiótico de 12 em 12. E esse colega que recebe esse paciente em casa teria que ter uma informação prévia para o cuidado, para manutenção, para manipulação do dispositivo. Você falou que deveria, então tem um gap aí. Exato, tem. Interessante. Grande. Muito grande? A gente vai falar aí de os 90% ainda não tem curso de PIC a nível não de necessariamente que ele vai passar o PIC, que ele vai instalar. Sim. Mas isso vai conhecer, ruim, vai cuidar, vai saber o que não fazer. Interessante. Vem cá, como que está a legislação a respeito desse assunto da enfermagem? Como que está o COFEM, resoluções? Tem algo novo? Como que está isso? O que hoje me deixa mais tranquilo em relação à legislação é que o Conselho Federal teve o cuidado de delimitar todas as características necessárias para a gente executar com segurança. Então tem lá falando quem que é o enfermeiro que pode fazer, se é exclusivo ou não, se ele pode usar ultrassom para isso ou não, se ele pode dar botão anestésico sim ou não. Então o conselho cercou todas as possibilidades que me deixavam vulneráveis. Então quando a gente falava em 2005 lá, 2007, o anestésico era ato médico, do anestesista, etc e tal. Ultrassom, nossa. Puxando o desafio. lado, um pouco o lado para a sardinha, um pouco para o meu lado também. Realmente, nos últimos anos aí o COFEM tem atuado muito bem, muito forte. Para a área da emergência, principalmente. Também, né? Não vou falar principalmente, mas também. Pô, legal. Ultrassom. Como que é essa história de introduzir esse procedimento para o enfermeiro fazer? Ele pode usar? Como que usa? Punção central não pode? Como que é isso? Ainda brinco, eu sempre via o ultrassom paradinho ali no caminho que eu ia para o leito do paciente. E às vezes era um paciente que já chamavam porque era tido como paciente de acesso venoso difícil. Eu já tentei você duas, não sei quem duas, vamos lá tentar. Tá. E aí você passa muitas vezes na frente do ultrassom e vai embora tentar na raça e na coragem, sem nenhum dispositivo. Quando você parte para o cenário mundial, hoje eles não veem mais sentido em não usar nenhum tipo de tecnologia de realidade aumentada. Ok, ótimo, palpei, senti,
talvez tenha um número maior de procedimentos ao longo da carreira e conseguir um acesso. É aquela colega que a gente chama da neonatologia, Exato. que pega a veia onde ninguém pega. Mas às vezes eu tenho uma dessa colega no hospital inteiro. Eu tenho a necessidade de aumentar a condição do colega em fazer o acesso com segurança é indispensável. Usar o ultrassom, usar o Near Infrared, que é o Venviewer. Essas são tecnologias que hoje em dia no cenário mundial é sine qua non. Cara, eu só vi esse Venviewer, né? Venviewer. Só vi. Eu nunca usei. Nunca precisei, é claro. Sempre fui muito bom no acesso venoso, né? Sempre. Show! Tenho certeza. O pessoal do GRAI, do resgate são fera. Imagina. Pô, a gente fica impressionado a quantidade de tecnologias que estão sendo disponibilizadas, né, para todas as áreas e para nossa área também. Sim. Por isso que eu acho que é importante que o profissional esteja sempre procurando se aperfeiçoar no dia a dia. Sem né? dúvida. Imagina você tem um equipamento como esse, um Venviewer, e não sabe utilizar. Sim. Ou mesmo tem um ultrassom que você poderia estar utilizando, evitando eventos adversos. Sem dúvida. Né? Porra. Eu falo que o principal entrave está na necessidade da troca do mic set mesmo, da enfermagem como um todo. Se há 10 anos atrás falasse, Cláudio, hoje eu vou vender um celular para você sem botão. Ixi, o Gilvan enlouqueceu. Agora pronto, quer vender celular sem botão. Hoje praticamente nenhum celular tem botão mais. Olha, né? golpe do Gilvan. Exato, não, o golpe. Assim como punção venosa. Qual o sentido em 2022 ainda termos a necessidade de furar N vezes? Acho que o Covid deixou isso muito forte para a gente. A linha é muito tênue. Ora estarmos aqui contando a gota, ora embaixo contando ela caindo. Então a gente precisa sim ir para um nível de evolução tecnológica à altura da categoria, que no meu entender é uma categoria gigante e muito expressiva. E uma área muito, muito interessante. É uma área que se abriu aí há alguns anos para a enfermagem. Você enxerga isso estabilizado ou crescendo? Essa área crescente, onde você atua. Engatinha. Hoje a gente esbarra numa escassez de dados absurda. Eu uso tudo dado americano. Sei. Com uma outra realidade de sistema de saúde, com uma outra realidade de população, com uma outra realidade econômica, com uma outra realidade política, com realidade muito avessa à nossa realidade brasileira. Isso dentro do Brasil mesmo a gente já encontra uma pluralidade enorme no sentido de cultura, no sentido de logística, no sentido de informação, né? E um ponto legal que eu tenho visto são as iniciativas como a da Nobre. Ao invés do aluno se deslocar lá de onde ele estiver para cá, levar até ele essa informação. Então, por muito tempo, eu que morei na Bahia e a informação demorava no sentido de eu ter que me deslocar, tinha que ir para Salvador, eu tinha que vir para São Paulo, eu tinha que ir para o Rio. Hoje, a educação vai até lá. Então... E como que está essa distribuição desse conhecimento nessa área de punção venosa, de cateterismo venoso, periférico e tal? Está só concentrado nas grandes capitais? Ou isso já está disseminado? Não, a terapia infusional ainda é uma realidade dos grandes centros. Quando a gente fala em times de excelência, em time dedicado, eu tenho poucos hospitais fora de São Paulo. É tanto que os times se conhecem pessoalmente de tão pequenos que são. Mas seria muito custoso, seria muito caro eu implantar algo desse tipo em um hospital? De jeito nenhum. Caro está sendo hoje as manutenções, as punções, os eventos adversos, os processos que alguns colegas têm que responder porque a quimioterapia vesicante extravasou. Isso tá, cara. E como não compilamos os dados? Você não tem dados para mostrar. Falamos, é assim mesmo. Aqui sempre foi assim. Aqui sempre foi assim. Essa palavra tem que sumir da mesa da enfermagem. Tem que sumir. Não, aqui sempre foi assim. Uma coisa que a gente sempre fala com relação à gestão, né? Quais são os seus problemas? Eu tenho muito problema de atraso de exame.
Quanto? Ah, bastante. Bastante quanto? Nossa, muito. Meu, vamos compilar esses dados, Exato. vamos apresentar dados para você poder, né, Sim. trabalhar isso. Olha, eu tive tantas perdas de catéteres. Sim. Se eu tivesse esse outro aqui, eu não teria tanto, né? Exato. Eu ouço muito isso. O PIC aqui não vão querer não, muito caro. E você usa o quê? Eu uso um gel com abocate. Em 10 dias de internação daquele senhorzinho de 90 anos usando clindamicina, quantos abocates você usa? Não sei. Fora não só o valor, que é pequeno, não deve ser tão Sim. grande, mas só o transtorno de furar o paciente Exato. todas as vezes. Né? Sim. E uma coisa que não contam, a hora da enfermagem. A hora da enfermagem. Porque quando estamos ali no leito, tentando um acesso por 1 hora, e você sai do leito, que tem 6 horas de plantão, sobra 5 para você fazer todo o resto. Uhum. Não diminuiu a demanda. O número de sais não ficou menor. A assistência que foi descoberta não ficou menos responsabilizável para ti. Então, é um tempo que precisa ser visto mesmo e compilado. Quanto tempo eu gasto com as punções venosas se ela está presente em 98% dos meus pacientes? Sim. Né? Sim. Como eu mensuro isso? Não, já pago o enfermeiro, já pago. Será que está pagando o adequado? Mais ou menos? Não sei. A hora não é computada. A hora não é computada. A instituição deveria... Essa parte da instituição deveria, eu já risquei lá atrás. Eu tento sempre ir atrás da informação, compilar o dado mesmo, Sim. ter minha caderneta ali e anotar para que eu saiba no final do mês quantos acessos eu puncionei, quantos deles deram certo. Aquela era a minha estatística. Pô, estou acertando 80%. Nossa, mas eu estou errando 20%. Errar 20% é aceitável? Pô, Gilvan, tu que só faz isso, errar 20% é muito, bicho. Então, se eu não tenho dado, eu não consigo ferramentas para que eu melhore mesmo. Né? Com relação à valorização da nossa profissão, Perfeito. O que você acha? Você acha que a gente está sendo bem valorizado? O que falta para valorizar mais a enfermagem em si, tanto técnico, auxiliar como enfermeiro? Excelente, Cláudio. Eu compartilho um conceito pessoal de vida nesse sentido. Eu nunca imagino que o opressor vai trazer a valorização frente ao oprimido. Eu acho que esse movimento do empoderamento, do posicionamento, tem que ser da categoria que se sente oprimida. E quando eu falo esse movimento, é o que eu hoje faço na indústria e quando visito os colegas no hospital. Ele precisa se empoderar daquilo. Aquela síndrome do coitadinho, de ficar esperando que alguém vai olhar para ele, alguém vai olhar para a categoria e exercer um piso, exercer um teto, está bem ainda longe das fontes que gerariam receita para isso. Até digo mais, eles estão pouquíssimo interessados nessa mudança. Então, eu acredito que o gigante, no sentido enfermagem, precisa ser o protagonista dessa mudança. E pegando de todos os lados, de tudo, né? De tudo. Ele tem que se empoderar do assunto, puxando para o seu lado. Sim. Ele é o cara do pique, ele é o cara do... E mostrar isso para a gestão, que vale a pena, Exato, né? Exato. Fazer a conta mesmo. Mostrar o porquê que você precisa me pagar tanto. Porque a rentabilidade atribuída é X. Porque o índice de complicação a gente vai diminuir em Y. Não, mas eu só tenho tanto para pagar. Tanto não dá para fazer bom. Se não dá para fazer da melhor forma, é melhor não fazer direito. E assim eu acho que vai nascer um movimento da parte oprimida para com o sistema. Porque o sistema, eu acredito que vá por uma outra tangente econômica e isso... Sem dúvida. Enquanto ninguém me cutucar, eu vou ficar aqui e tá tudo certo. Exato. Pô, aí, muito interessante trazer essa fala, né? De uma área, talvez até desconhecida de muitas pessoas, que existem enfermeiros fazendo isso que você faz. Sim. Né? Então, por exemplo, se eu quero fazer o que o Gilvan faz, tá? Qual que é o meu papel? O que eu tenho que fazer? Como que eu sou um vendedor de produto? Não. Hoje, a gente consome muito do que tem de literatura sobre o tema no mundo, reúne essa informação e leva ela pronta para o colega. Então, o que eu vou proporcionar para ele? Um encurtamento no desprendimento de tempo para que ele, ao invés de ele procurar, Gilvan, como que eu passo
o pique. Ele vai me ligar, eu vou dar o passo a passo para ele, vou lá com ele, pego na mão dele, vamos junto e tá no campo. Claudio, você nunca passei um pique na vida, é legal. Parece que nós dois somos colegas de profissão há 20 anos e sempre trabalhamos juntos, onde o paciente nem vai perceber quem é o instrutor e quem é o aluno. Até que em um dado momento, como o piloto e copiloto faz até que ele chegue no ponto de maturação para ele voar sozinho. Aí o Gilvan sai de cena e você continua decolando. Você não está vendendo um produto, você está vendendo um conceito. Não está vendendo um conceito. Você está empurrando o enfermeiro para um conceito muito maior. Exato. Para um outro nível de profissionalismo. Outro nível de conhecimento, Exato. De profissionalismo. Exato. Gilvan, vou... E agora, como que a gente pega essa veia? Vamos utilizar um Near Infrared. Você vai escanear e avaliar que esse paciente não tem condição e vai direcionar para que a melhor conduta seja tomada. E a conduta, às vezes, não é furar até encontrar uma veia, né? Quando você pede uma avaliação para o cirurgião e ele não sabe o que tem, ele vem hoje, pede os exames, volta amanhã, vê os exames, pede outros. Eu peço um acesso para o enfermeiro, ele parece uma questão de honra. Ele entra no quarto e só sai com a veia pega, custe quantas furadas custar. Uhum. Então a gente precisa inverter isso e levar isso para um nível de profissionalismo onde a minha percepção e o know-how seja validado. Se eu estou dizendo que o melhor dispositivo para esse desfecho, baseado naquele guideline, é melhor para esse doente, preciso ser ouvido. Se eu não sou ouvido é porque eu ainda estou tentando métodos outros que a literatura mundial já muitas vezes condenou e ainda eu, de uma forma subjugada à profissão, ainda tento. Então eu acho que nessa profissão e o enfermeiro nesse papel precisa trazer bastante conhecimento, colocar isso de uma forma muito tranquila para o colega, não como soberania, não como sei mais, pelo contrário, vamos agregar e juntos a gente vai levar isso para quem ainda não tem. Então, além do enfermeiro, por exemplo, ele é especialista em UTI, está lá na UTI, ele tendo algumas outras especialidades, estomoterapia ou mesmo de acesso venoso. Sim. Então ele se destaca entre a equipe. Sem dúvida. Eu acho que o destacar vem porque ele começa a ser muito assertivo no desfecho. Isso, consequentemente, diminui dano, diminui dor, diminui custo, aumenta a satisfação do paciente, aumenta a satisfação da equipe. Por vezes o técnico está sobrecarregado e o doente sem veia. E ele com N coisas para fazer, o paciente perdendo o time do antibiótico, infecção ganhando na briga e por condutas que ele poderia ter lá atrás. Não é que ele vai se destacar, mas ele vai estar sempre um passo a mais. Um passo à frente. Cara, você falou 3 coisas aí que a gente vai ter que conversar futuramente com mais outros profissionais juntos aí, colegas seus, que é o ultrassom. Sim. É o PIC. E você falou outro catéter que eu não me recordo, Newer, o que é? O Near Infrared é... E tem outras coisas também no meio dessa área. Essa área tem crescido muito. Então, a nível de mundo. Vamos sim. Vai ser um prazer. A gente vai encaminhando para o final da nossa conversa, infelizmente, Gilvan. Mas com esse último assunto aqui, a gente deixa todo mundo curioso para essa nova conversa que a gente vai ter no futuro próximo, falando sobre isso. Legal. A gente vai falar só sobre como fazer pique, por que usa isso, porque aquele ultrassom, poxa, imagina, ultrassom para enfermagem, uma coisa... pouco tempo, não faz muito tempo. Uma década, hein? Né? Queria aí te agradecer imensamente a presença aqui, Gilvan. Eu que agradeço. E pedir aí para você, a gente tem um público tanto de profissionais já, mas queria direcionar um pouquinho essa sua última fala para o público que está pensando em fazer enfermagem. Legal. Ou aquele profissional, aquela pessoa que está na academia ainda, está saindo, aquele cara que quer prestar enfermagem, ou o técnico que quer fazer enfermagem. Bacana. Qual que é o conselho? O que não falaram para você antes de você ir fazer enfermagem, você gostaria de falar para esse povo? Legal. Obrigado pelo convite mais uma vez, mas o que eu diria assim para quem está começando, né? No que não me disseram, eu diria o seguinte: vá com bastante fome mesmo, bastante sede, bastante dedicação. Não espere nada do sistema, porque eu não acredito que o sistema vá facilitar o seu caminho. Vá atrás do sucesso, busque ele. O que não me disseram era que
Me disseram de tudo, menos que o enfermeiro poderia ser um enfermeiro de sucesso, bem-sucedido, tendo uma remuneração compatível com o que ele acredita ser o ideal para a profissão. Isso não me disseram. E por eu não acreditar que era do jeito que estava posto o sistema e ir atrás, hoje a realidade, pelo menos os enfermeiros que trabalham comigo, é um pouco diferente de muitas realidades hoje de mercado. Então o que eu diria é possível sim ser bem-sucedido, é possível ter sucesso, é possível chegar no topo do que a gente acredita ser satisfação pessoal e profissional. Basta encontrar o que é o seu caminho dentro da enfermagem, que é a grande vantagem de ser enfermeiro. Você pode atuar em diversas frentes. É muito legal isso. Enquanto áreas são áreas outras muito específicas, o enfermeiro não. O enfermeiro você pode ir do A ao Z, dentro do hospital, fora, no aéreo, no chão, na terra. E aí o sucesso é você que coloca a métrica. Então é esse que eu diria aí para os colegas que estão na academia. Valeu, Gilvan. Vai sem medo. Show demais. Show demais essa conversa, adorei. Tirei bastante dúvida, tinha muita dúvida, ainda tenho. É uma área que nunca fui atrás, nunca me interessou, porque minha área sempre foi emergência, mas legal. Show de bola, muito obrigado, Gilvan. Tamo junto. E aguardem as próximas entrevistas, a gente vai trazer muita gente interessante aqui, muita gente legal pra gente conversar. Valeu, pessoal. Valeu, Claudio. Valeu, Show. Obrigado.